Valendo. Oi, pessoal, que prazer estar com vocês de novo. Esse é mais um quadro do Enza Entrevista, é a nossa segunda edição. Esse é um quadro que a gente apresenta lá no nosso site, todas as entrevistas estão disponíveis, né? A intenção da gente é trazer para vocês membros da nossa comunidade escolar. Então, na nossa primeira entrevista, a gente conversou com Simone, gerente do nosso centro de saúde, e hoje a gente está trazendo a Karine, que é mãe de 2 alunos da Zilda Arnes, para conversar conosco, com as ponderações aí da Alessandra, que é uma psicóloga, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse fardo que se abateu aí nas casas de todos nós, que é esse acúmulo de tarefas e de funções que todas nós trouxemos para dentro das nossas casas. Né? Antes a gente já tinha esse acúmulo todo, mas cada um na sua caixinha, né? Agora está tudo dentro de casa. E aí? Como fazer? Como equilibrar da melhor forma? Né? Então, hoje a gente vai contar com a Karine e com a Alessandra, sob a mediação da professora Diana. De antemão, a gente já agradece a todo mundo, né? Dá um oi aí para as meninas. E agradecemos a todos vocês que estão aqui conosco e convidamos para vocês continuarem acessando aí o nosso site, acessando as nossas redes sociais. Todas as novidades a gente tem colocado lá e são opções bacanas para garantir que as famílias consigam construir um tempo de qualidade aí de aprendizado com os filhos de vocês. Um grande abraço. Por favor, Karina e Alessandra, fiquem à vontade para se apresentar, por favor. Sejam então, bem-vindas ao nosso quadro. Obrigada. Então, é um privilégio, né? Uma oportunidade muito interessante poder participar, já que tem 2 filhos, eram 3, né? Um já foi para o ensino médio, então tem um no 5º ano e o outro no 9º. Né? Vamos ver como é que está sendo as demandas, não está sendo fácil, mas espero poder ter a ajuda da Alessandra Barbosa aqui, de vocês, professores, né? De como melhorar as coisas e ver como é que a gente está enfrentando essas coisas, né? Porque mãe de aluno, acho que é tudo igual, só muda mesmo o endereço e algumas coisinhas. Sandra, fique à vontade, por favor, seja bem-vinda ao nosso quadro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando dessa discussão que é tão rica. A minha pretensão não é estar aqui para ensinar, mas para dialogar com vocês mesmos as possibilidades, né? Cada um sabe um pouco de como enfrentar isso, de como tem enfrentado. Então, eu sou psicóloga, atuo na saúde mental já há muitos anos, trabalho com o público adulto, mas que trazem muitas questões sobre família, especialmente nesse isolamento. E também trabalho com práticas de consciência plena, de mindfulness. Muita gente não conhece, não ouve falar, mas é uma ferramenta potentíssima para diminuir estresse, para diminuir ansiedade, para uma série de questões que eu não vou falar aqui agora, mas tendo interesse, busquem aí na internet para conhecer um pouco melhor. Então, agradeço já a fala, a presença, né, das duas pessoas que vieram aí compor esse quadro, como a Aline mesmo disse, aí tão importante, né, para a gente pensar a situação das mulheres. E já começo com a provocação do nosso primeiro bloco. Karine, você que falou aí que é mãe de 3 crianças, né, que estuda na nossa escola. Alessandra, que também é mãe, como muitas de nós aqui. E a gente pensa o seguinte, nesse contexto que nós vivemos a pandemia, né, essa situação que aflige todas as pessoas de uma forma geral, quando a gente tem as nossas vidas completamente mudadas, né, modificadas por este vírus que está, hoje, atualmente, nós temos mais de 70 mil mortes no nosso país, só no nosso país. Há um mês atrás, há uns 3 meses atrás, estava tão distante essa realidade das nossas vidas, né, de repente isso se efetiva. E muitas vezes assim, já está muito próximo. Né? A nossa comunidade do Piratininga já tem um caso, o número de casos de pessoas infectadas já é um caso que já faz parte da preocupação, né, da prefeitura. Então, a gente queria saber de você, Karine, como é que tem sido a vida da sua família
nesse contexto que a escola, ela deixa de estar presente nesse formato, né, da presença. A gente sabe que a presença da escola na vida das famílias, ela é muito intensa, e a gente organiza toda a nossa vida em torno da escola, né? A nossa vida é organizada em torno da escola. Então, no momento que a escola, ela fecha suas portas, como que tem sido a organização da sua família, né? Para desenvolver as atividades, para desenvolver essas questões que envolvem aí o cotidiano mesmo, pensando agora na família, de uma forma bem centrada. E uma outra questão que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção nesse quadro é com relação ao acompanhamento dos momentos de estudo dos seus filhos. Como é que tem sido isso, né? Não ter a escola agora efetivamente, mas sabendo que na presença da escola a gente tinha esse momento de garantir um tempo para estudar, neste momento que a gente não está podendo ter aula. Você preserva um tempo para que os seus filhos possam estudar? Como está sendo feito isso? Né? Então, eu gostaria que você, Karine, neste momento, falasse um pouquinho a respeito desses desafios para a sua família, tá certo? Obrigada. Bem, não é uma coisa fácil. Assim que começou essa pandemia, eu já comecei a ver que surgiria problemas, né? Porque a gente estava dentro de uma rotina. Eu sabia que um estudava de manhã, em seguida o outro chega, e o outro iria para a escola. Então, enquanto tinha esses horários em que alguns estão na escola e o outro está em casa, eu organizava o estudo deles, né? Tinha horário para tudo, tinha horário para jogar, para brincar, para fazer o para casa. Né? O mais novo é o mais complicado de lidar, né? O Kevin está no 9º ano, super dedicado, faz tudo direitinho. O mais velho, que está no ensino médio, não está mais na escola, também tem suas atividades, mas para mim é mais difícil de lidar com a pandemia, o fato de ter que ficar todo mundo dentro de casa, de saber que pode se contaminar a qualquer momento, né? Dependendo se a gente não tiver protegidos, é que a escola faz muita falta para mim, porque eu sabia tudo que estava acontecendo na escola com eles, né? Eu via os para casa, eu procurava ficar atento ao que estava aprendendo, tinha um objetivo ali, eu conseguia controlar um pouco a vida deles por causa da escola. Com relação, quando eu percebi que o negócio ia ficar muito difícil, que não ia voltar por tão cedo, comecei a procurar alguma coisa na internet, tipo assim, um vídeo de uma aula. Felizmente, né, a Azedo já tinha distribuído os livros. Então, assim, vamos ler um livro hoje, vamos ler uma matéria que você goste. Para o mais velho foi mais simples, ele pegava lá uma matéria de história, geografia, o português, e lia algumas coisas, comentava comigo que ele achou interessante, que era o que ele estudaria, né, no 9º ano. Para o menor, é uma luta. Não é tão fácil assim, porque não tem tanto interesse. Eu tô achando chato. Aí eu ia buscar um vídeo na internet. É chato. Aí eu vou organizar o quarto. Vamos colocar uma luz aqui nesse móvel que pode ser feito com uma mesinha. Não quero fazer. Para mim, mais difícil tem sido com o mais novo, porque eu preciso ficar perto dele. Então, se eu percebo que ele pegou algo, mãe, eu vou ver esse livro aqui. Eu paro o que eu estou fazendo e vou ali ficar com ele. Não consegui estabelecer, eu falo, a gente já está em 4 meses, eu perdi até noção do tempo. Não consegui estabelecer uma rotina com o mais novo. Quando apareceu também as aulas para o ensino estadual na televisão, eu falei, vou pegar um gancho nisso, que são 20 minutinhos ali, talvez fique. Consegui colocar ele para assistir algumas coisas, mas eu não consegui perceber que isso começou a ajudar a focar em alguma coisa relacionada à escola, né? E sem contar um pouco do estresse do ficar em casa. Nós já somos muito caseiros. Então, a primeiro momento, eu não assustei de não ter que sair, de não ter que fazer algumas coisas fora. Mas depois começou a ficar muito intensa, como se a gente estivesse realmente morando dentro de uma caixa. Né? Não dá para ir ali, não vão ali na pracinha, não dá. A gente não vai na pracinha, a gente não vai fazer uma outra coisa, não vamos extravasar isso aqui. Então, eu tenho sentido essa dificuldade muito na pele com relação sempre ao mais novo, porque os mais velhos, parece que eles vai amadurecendo e vai conseguindo lidar com aquela situação. Eu não estou conseguindo lidar com a situação para ajudar o mais novo, porque os filhos não são iguais, são diferentes. Né? Tem uma parte na sala que dá para ele poder sentar e assistir alguma coisa, tem livros acessíveis para poder ler, né, historinhas em quadrinhos, fazer alguma coisa, né, permito jogar um tempo, mas para mim tem sido muito difícil estabelecer alguma coisa com relação a estudo. Não tem tido
sucesso com o do 5º ano, não. Com o do 9º e o que está no 2º ano do ensino médio, está tranquilo, mas com o mais novo, não. Para mim está sendo muito difícil. Pois é, Karine, obrigada aí pelas suas considerações. Eu acho que você fala em nome de muitas mães, né? Com certeza, você fala em nome de muitas mães. São muitas vozes por trás da sua. E eu gostaria que agora a Alessandra fizesse algumas considerações sobre essa mudança, Alessandra, pensando aí no foco na família, né? Esse primeiro momento aí, com esse olhar da escola que muda completamente a rotina da família, e como que as famílias estão neste momento, e como que você, no seu lugar, né, de psicóloga, consegue fazer essa análise aí para trazer algumas considerações para a nossa comunidade, para as nossas mães aí, e para outras tantas mães que estarão vendo essa nossa entrevista. Com você, Alessandra. Então, a fala da Karina ela é muito representativa de muitas famílias. Os filhos são diferentes, Karine, mas são parecidos com muitos outros filhos das pessoas que estão nos assistindo, né? O meu, inclusive. Estabelecer rotina não é porque sou psicóloga que tudo vai ser perfeito, que eu sou uma pessoa maravilhosa e perfeita e consigo tudo. Não, eu estou no mesmo barco que todo mundo está. Talvez uns tenham uns barcos diferentes, conseguem mais, conseguem menos, mas está todo mundo enfrentando a mesma situação, que é importante pensar nisso. É uma situação atípica, a gente nunca viveu algo parecido, nossa geração e geração dos nossos pais nunca passou por isso, então não tem essa experiência. Então a gente precisa, nesse momento, primeiro centrar-se, pensar que é algo temporário, é um temporário incerto, porque a gente não sabe quanto tempo isso dura. Então, a gente vai precisar criar estratégias para cada um, dentro do que é possível para cada um, pensar em formas de lidar com isso de uma maneira mais leve. Então, Karine, quando fala que não está sabendo lidar com o filho mais novo, não conseguiu criar uma rotina, será que tem que ter isso tão rígido assim como era antes? A gente age hoje pensando em como era antes da pandemia. E se exigir demais nesse momento, que já é um momento de tensão para todo mundo, inclusive para as crianças, isso pode. A gente não tem dimensão do que é esse isolamento, do que essa pandemia vai causar na saúde mental das pessoas a longo prazo. A gente só vai ter dimensão disso daqui a um tempo. Então, a gente vai trocando a roda do carro com o carro rodando mesmo. Isso é fácil? Não, não é fácil. Todo mundo vai fazer igual? Tem uma receita de bolo? Não tem. Cada um precisa enxergar a sua realidade, ver dentro dessa realidade as possibilidades que ela tem, formas mais leves de lidar com isso. Como se faz isso? Conversando. Reúne a família e joga aberto com todo mundo. Mães, principalmente, que nesse momento estão aí sobrecarregadas, mulheres, porque tem esse dispositivo materno, que é da mulher que cuida, de que provê esse cuidado para a família inteira. Às vezes, uma estratégia para cuidar de si, para diminuir o estresse, é aprender a dizer não, agora eu não posso, é estabelecer limites, não, agora é um tempo para mim. Às vezes não vai conseguir dizer não, foge para algum lugar, foge para o banheiro. Fica lá um tempo, respira, vai tomar um banho calmo, cada um tem umas possibilidades. Agora, tem famílias que têm possibilidades muito piores do que a minha, do que a da Karine. Inclusive, por exemplo, esse isolamento aproximou as famílias, que por um lado foi bom. Pais e mães começam a conhecer melhor seus filhos, a entender o funcionamento e a dinâmica deles dentro de casa, mas também evidenciou uma desigualdade que é de gênero. As mulheres ficam mais sobrecarregadas. E com isso vem uma irritação maior, um estresse maior e uma série de outras coisas que cada um vai lidando à sua maneira. Se tiver muito difícil, procura ajuda, gente. Outra coisa importante que esse isolamento trouxe para as mulheres, violência doméstica. Isso é uma realidade de muitas famílias hoje em dia. E isso precisa ficar atento. Tem o 180 para denúncias, que não precisa ser só a mulher agredida.
Tem a unidade básica de saúde, que é um lugar que você pode ir buscar algum apoio, né? Não precisa ser, se tiver muito difícil, procure alguém que possa te ouvir, que possa te ajudar. Então é isso, em princípio. Obrigada, Alessandra. Alessandra, suas considerações aí foram extremamente importantes, porque você já entra um pouquinho, Alessandra, no nosso segundo bloco, né? Porque quando você tem todo esse cuidado para tratar dessa situação das famílias, né, dessa mudança, das diferentes famílias que existem, e aí a gente pensa muito nos nossos estudantes, né, que a gente sabe como que é a vida de cada um dos nossos estudantes, né? A gente tem os momentos que a gente está fazendo os projetos, que a gente pensa em cada uma das famílias, na situação de cada um, na ausência da escola na vida dessas crianças, e como que a escola tem feito para se reinventar, para aproximar dessas famílias, e até para ter notícia, né, dos nossos estudantes, mas a gente compreende que a escola, ela, de fato, ela precisa, neste momento, ter esse cuidado com as vidas, na medida em que é necessário a gente reforçar. Nós ainda não temos uma vacina, nós ainda não temos os testes para toda a população, nós ainda não temos protocolos de segurança para cuidar dos pequenos, né? Desses pequenos que ficam tão juntos conosco, querem abraçar a gente o tempo todo. Então, assim, a gente precisa ter o cuidado com a vida, né? E aí eu queria, nesse segundo bloco, já começar, então, já que a Alessandra puxou essa linha de Penélope, esse fio de Penélope aí, para a gente entrar, então, Karina, na parte da mulher, da nossa condição, né? Essa nossa presença no contexto da casa, né? Que historicamente é colocado para nós e que neste momento tudo tem um novo significado, né? Nós mulheres, a mulher que tem o seu serviço externo e que muitas vezes agora faz o serviço externo dentro de casa, ou a mulher que tem um trabalho interno, que é o trabalho doméstico, que é um trabalho muito pesado e que é super invisibilizado na nossa sociedade, né? As pessoas têm o hábito de falar que minha mãe não faz nada, não, minha mãe é dona de casa, né? E a gente sabe o peso que tem essa palavrinha dona de casa, né, o tanto que é importante esse trabalho e, ao mesmo tempo, é pesado. Mas e agora, no contexto da pandemia? Quando, além do trabalho doméstico, nós temos que lidar com o trabalho externo, que muitas vezes veio para dentro da nossa casa, e tem muitas mães da nossa comunidade que precisam sair de suas casas, porque esses serviços não tiveram suas portas fechadas, e nós também temos aí essa situação, como lidar com os nossos filhos, né, com os estudantes que estão dentro também dessa casa. Então, Karine, eu gostaria que você agora falasse para nós como é que está a sua vida enquanto uma mulher, né, que é uma mulher que passa por todas essas questões, como que você sente isso? E aí, eu vou pedir para que você fale um pouquinho para nós, tá? Tá. Bem, é muito pesado, mas como a Alessandra falou no bloco anterior, eu comecei a encontrar estratégias para poder desafogar disso, né? Aqui em casa, assim, já tinha um pouco de divisão de tarefas, né? A minha mãe mora comigo e como ela é mais velha, eu vejo que ela gosta de arrumar a cozinha, então, ou seja, a cozinha ela arruma. E às vezes eu peço para os meninos, às vezes, varrer uma casa, passar um pano, meu marido também ajuda de vez em quando, apesar que ele está saindo mais para trabalhar, de vez em quando eu tenho um bico, eu saio, né? Mas fica pesado para nós, para mim especificamente, porque eu tenho que lidar com todas as coisas que acontecem. Eu preciso saber que contas precisam ser pagas, eu tenho que saber controlar, né, o dinheiro que está entrando e o que está saindo, né, quando que eu preciso ir no supermercado, eu tenho que sair para fazer alguma coisa, porque a minha mãe mora comigo, ela tem as suas necessidades, porque ela, né, usa alguns remédios, eu preciso sair para comprar, eu tenho que pensar em todas essas coisas. Eu encontrei algumas estratégias para eu desestressar um pouco disso, né? Eu gosto muito de ler, então tem um tempo que as pessoas aqui em casa percebem que eu peguei alguma coisa para ler, eu preciso ficar na minha. Eu ponho o fone e não estou ouvindo nada, é só eu e aquele livro. Em alguns momentos que eu senti que estava ficando mais sufocante, né? No final da minha rua tem uma rua mais larga, eu sei que tem um horário ali que só passa carro. Eu vou lá e dou uma volta, né? Põe minha máscara, levo um álcool, dou uma volta ali e volto para casa. Não tá dando para eu
fui pedalar como eu gostava de fazer, que era uma coisa também que eu percebi que estava me fazendo bem antes da pandemia. Podia ir algumas vezes só. Quando as coisas eu vejo pela notícia começou a piorar, eu falo, não dá mais para sair tão longe. Não dá mais para praticar essa atividade física que estava desafogando isso, né? Tirando um pouco dessa pressão. No dia de sair, que algumas vezes eu preciso sair para trabalhar, ficar o dia todo fora, eu já aviso antes, olha, faça alguma coisa, não sobrecarrega a sua voz, se seu pai chegar, não ajuda. Então, até que agora eu tô começando a entender. A gente costuma se reunir sempre, né, por causa da religião que nós praticamos, nós fazemos nossas reuniões familiares. Então, a gente discute muito isso. Eu pergunto como é que foi hoje, o que vocês estão sentindo, né? Eu falo, vocês podem me ajudar nisso? Hoje eu não estou muito afim de comida, né? Eu vejo que os meninos estão se interessando por saber cozinhar, eu fico assim, ai, que bom, isso descansa um pouco. Então, eu tenho que dialogar para entender, eu tenho que procurar se espetando, né? Igual porque as rotinas de escola e todo mundo saindo, se via mais à noite, passa um tempinho, todo mundo ia dormir. Não, agora a gente está se vendo todo dia e quase toda hora, né? Tem dias que está sendo muito bom, tem dias que eu vejo que está mais pesado o clima. Mas eu estou dando conta, né, em alguns momentos. Os momentos que eu não dou conta, eu falo, gente, hoje não dá. Hoje vocês precisam facilitar comigo, tem que me ajudar. Hoje eu não vou fazer isso. Né? Eu não estou me estressando para ter casa limpa, não estou me estressando para manter tudo em ordem, né? A roupa tem que estar em ordem, já arrumaram seus quartos, não. Porque também eu acho que isso vai fazer eu surtar. E quando eu acho que a mulher surta, parece que a casa toda surta. Né? Eu lembro de uma amiga me contando uma vez assim, se você bate o armário, todo mundo da casa já sabe. Ela tá nervosa, então todo mundo vai ficar nervoso. Então, eu procuro pensar que eu preciso estar mais equilibrada, eu preciso mais tranquila para refletir neles também, né? Para não fazer com que os ânimos aflorem, né? Eles não comecem a brigar entre si na sala por causa do controle remoto, porque quer assistir alguma coisa diferente. Então, eu tenho procurado, assim, encontrar algumas fugas dentro de casa que dá para eu fazer. Né? Até pular corda eu já fiz na parte de baixo da casa. É o que eu tenho encontrado para fazer, mas não é uma coisa fácil. Né? Se eu vejo as notícias, eu fico um pouco assustada. Né? Belo Horizonte agora está no pico grande, fechou de novo. Aí eu penso, agora é a vez da minha cidade. E aí? Será que isso vai demorar muito? Como é que vai fazer? Isso traz um pouco de angústia às vezes. Pois é. Nossa, Karina. Então, a gente vai passar imediatamente para a Alessandra, porque a sua fala foi intensa, né, Karine? Você trouxe muitos sentimentos na sua fala, né? Que cada um que está em casa aí deve estar se sentindo cada vez mais na sua fala representada. E aí eu passo para a Alessandra para não fazer nenhuma consideração. Alessandra, por favor, nos ajude a pensar um pouquinho sobre essa condição da mulher, né? O trabalho doméstico e essa sobrecarga que a gente percebe e como que a gente pode lidar com isso, né? Qual a melhor alternativa aí que a gente pode fazer? Alessandra, por favor. Será que é a minha internet? Acontece, né, gente? Olha só. Karine trouxe uma fala muito importante, que é a da gestão, essa gestão que é invisível, né? Essa gestão domiciliar que é invisível, que normalmente ou comumente cabe à mulher fazer, e que é tão desgastante, mas que ninguém percebe, né? Ou filho, ou marido, ou alguém que está na casa, que a mulher, se está por conta exclusivamente do trabalho do lar, fala assim, o que você fez o dia inteiro? Né? Ela fez o dia inteiro, ela planejou as compras, ela viu o que está faltando, ela precisou planejar o almoço, precisou uma série de coisas, isso que demanda energia e que ninguém percebe e que é desgastante, porque é feito todo dia e que é feito a todo momento, né? Se a criança fez para casa, fez a tarefa de casa e coisas desse tipo que Karine já falou muito bem. Essa gestão invisível, ela precisa ficar visível. As pessoas precisam entender que ela é desgastante para poder compartilhar. Ela falou do marido que ajuda, às vezes, porque está trabalhando.
ele não ajuda, ele faz a parte que lhe cabe dentro das possibilidades dele, que está fora quase que o dia inteiro também. Então, é um desafio, a gente está falando de feminilidade, maternidade e tudo mais, mas um desafio para os homens é aprender a cuidar, aprender a cuidar, aprender a compartilhar o cuidado e os afazeres de casa para tirar um pouco da sobrecarga dessas mulheres que estão aí cuidando dos filhos, cuidando do trabalho, cuidando da casa, cuidando da administração, porque toda mulher é uma gestora, toda mulher é uma gerente de casa, trabalhando fora ou não. E outra coisa que é importante dizer sobre isolamento social é que a gente não está fazendo isolamento, ou quem está podendo, tendo o privilégio de ficar isolado, não está fazendo apenas para não se contaminar e não contaminar o outro. Porque acontece? É uma doença um tanto desconhecida, que começa a ser descoberta aos poucos agora, o seu mecanismo, que não tem vacina. O que vai acontecer? As pessoas vão se contaminar, isso é algo certo. Estima-se que 80% da população vai se contaminar. Ah, mas eu não quero me contaminar. Eu também não quero. Mas essa é uma realidade que não está sob nosso controle. O que a gente está dentro das nossas possibilidades de fazer? O máximo de cuidado possível, seguindo as orientações aí da Organização Mundial de Saúde, dos cientistas, para que você demore a se contaminar. Para justamente você não precisar de um hospital neste momento de pico e não ter um CTI, um UTI para preservar a sua vida. Então, a gente precisa também abaixar um pouco a bola, diminuir um pouco esse medo que a gente tem desse contágio. Precisamos, sim, tomar todos os cuidados que estejam ao nosso alcance, dentro das possibilidades de cada um, para que ele não aconteça de uma vez só. As pessoas vão se contaminar e elas vão se contaminar ao longo do tempo. E a gente precisa fazer o máximo para preservar os mais vulneráveis, os idosos, imunodeprimidos, as pessoas que têm outros comprometimentos. E tentar relaxar dentro disso, dentro dessa certeza, gente. Não é para contaminar todo mundo junto. A gente vai se contaminar aos poucos. E é uma doença que pode ser grave, mas pode não ser. Eu conheço pessoas que não apresentaram sintomas. E conheço pessoas que foram hospitalizadas ou até faleceram. Mas, assim, menos pânico, menos medo e mais realidade. Porque a informação consciente nos ajuda a diminuir um pouco da ansiedade, nos dá essa sensação maior de controle e nos ajuda a ver as coisas com mais clareza e com menos sofrimento. Então, traçar essas estratégias de cuidado, de biossegurança, que esteja dentro do seu alcance é importante. Então, vai fazer uma caminhada, toma todos os cuidados, não encosta em lugar nenhum. Traçar essas estratégias dentro da possibilidade de cada um e compartilhar. E buscar informações confiáveis. Não ficar recebendo aquela enxurrada de informação, porque isso pode não te fazer bem, mas também não se alienar e não buscar informação nenhuma. É importante, sim, se informar bem, consciente, para diminuir sofrimento, medo, pesar e o que quer que esteja acontecendo. Obrigada, Alessandra, pelas suas considerações. Alessandra, só chamando a atenção uma coisa que você disse também no início, quando nós falamos da situação das mulheres, você lembrou muito bem a respeito da violência que muitas mulheres estão sofrendo nesse contexto, né? E a gente também não pode deixar de pensar também na violência que muitos dos nossos estudantes também estão sofrendo, né? Então, assim, porque quando uma mulher sofre algum tipo de violência dentro da sua casa, nós sabemos que os nossos estudantes também são violentados, né? E os reflexos disso a gente sente sempre na sala de aula, na conversa, né? E a gente passa esse contexto, quando você fala desse princípio, é muito sério, né? E a gente sente a necessidade de cada vez mais ter políticas públicas, né, para tratar dessas questões. A gente vai passar... Oi? Desculpa, só antes de você passar a palavra novamente, isso que você falou é importante, porque a gente não tem uma cultura de tratar
de estudo ou de produção científica sobre emergências e desastres. De um tempo para cá, é que isso vem entrando mais em evidência com os últimos acontecimentos dos últimos anos, essas tragédias todas, Boate Kiss, Brumadinho, Mariana, que isso vem entrando em evidência. E essa pandemia, a gente está num momento de desastre global, inclusive. E o que esses dados nos mostram? Que aumenta índices de depressão, de suicídio, de uso de drogas lícitas e ilícitas, principalmente o álcool e medicação, que diminui quadros de pânico, aumenta quadros de pânico e aumenta uma série de coisas, né? Coisas que, se a pessoa já vinha apresentando antes, isso pode se agravar muito. Se ela não apresentava nada disso antes, talvez não se agrave, ela pode começar a sentir algumas coisas muito desconfortáveis, desagradáveis e que promove sofrimento e restrição da vida. Então, é importante, quando sentir que algo está fora do seu controle, buscar ajuda. Buscar ajuda. Tem CRAS, tem CREAS, tem nos serviços públicos, nas políticas públicas, os serviços de saúde, principalmente os que estão perto da sua casa, a unidade básica de saúde. E com esse aumento de consumo, principalmente de substâncias, costuma aumentar a violência doméstica para mulheres e crianças, especialmente. E a gente precisa ter muito cuidado sobre isso e até falar mais sobre isso. Uhum. Obrigada, Alessandra. Então, aí já passando na sua fala, né, e na fala também da Karine, vocês já abordaram o nosso último bloco, que vai falar um pouquinho sobre essas angústias, né? O que essas questões, que esses medos, esses nossos anseios, como que a gente pode fazer, ou o que está sendo feito, né, para que isso não gere esse adoecimento, né? Ou quais são os possíveis cuidados que a gente tem que ter, Karine, quais são os cuidados que você está tendo, né? Já que a gente sabe que esse estresse que a gente fica, muitas vezes pode levar a essas questões. Saber se a prefeitura, no caso para a Karine, se ela acha que a prefeitura tem colocado algumas estratégias, algumas alternativas para essa situação, né? E por fim, Karine, o que você tem achado aí dos canais de comunicação e de aproximação que a Escola Zilda Arnes está oferecendo nesse contexto, né? Nessa tentativa de nos aproximarmos da família, o que você está achando, qual é a sua avaliação? A gente gostaria que neste momento você falasse um pouquinho a respeito disso também. Tá joia? Obrigada. Ok. Bem, como a Alessandra comentou, né, que pode surgir algumas coisas ou até aflorar mais, né, alguma coisa que já existia, aconteceu comigo também, né? Não, creio que, sim, a ansiedade eu percebi que aumentou, muita tensão. Por exemplo, agora eu tô aqui com vocês, né, uma situação um pouco nova, eu já tô sentindo a tensão aqui, né? Mas é mais por causa do nervosismo de estar com vocês aqui, né? Uma coisa nova. Mas eu desenvolvi bruxismo. Eu notei isso em 2 semanas, que eu acordava sentindo muitas dores e comecei a observar por que eu estou sentindo essas dores. E um dos momentos durante o dia eu percebi que eu estava pressionando muito a mandíbula, né? Eu fui até o posto de saúde, o dentista funcionando, e fui lá para saber se realmente estava acontecendo, se era só coisa da minha cabeça. E ele percebeu que tem um desgaste nos dentes, tal, me encaminhou para poder conseguir uma placa. E ele falou: você vai precisar relaxar. Ele até riu e falou assim: olha, é complicado de pedir para você relaxar no momento em que a maioria não está relaxando. Então agora eu estou pensando assim, no que eu vou fazer para relaxar? Eu já procuro caminhar bastante para poder espairecer um pouco, né? Quando dá para andar de bicicleta, uma coisa que eu gosto muito, uma coisa minha. Também de vez em quando eu faço, mas a última vez que eu tentei, parece que doeu mais. E eu tenho que encontrar alguma coisa que me relaxe mais, que não tenha tanto impacto. Porque eu desenvolvi algo que eu acho que não vai desaparecer depois que voltar ao novo normal. Vai ficar aí comigo, né, para o resto da vida. Então, são coisas que essa pandemia está trazendo. Eu percebi também que aqui em casa todo mundo, né, aumentou de peso. Estão comendo demais. Eu começo a controlar isso. Aí você fala: não, mas a gente está com fome, a gente tem que fazer alguma coisa. Eu falei: não, gente, vamos controlar.
né? Não dá para ficar comendo tudo que tem na casa. Ninguém vai morrer desesperadamente, né? Eu controlo também as coisas que nós assistimos, né? Até os telejornais, tem que eu preciso saber de um assunto que tem a ver com a nossa cidade, né? Tipo assim, órgãos que estão funcionando, o que eu posso buscar. Procuro mais na internet, tento evitar muitas notícias, né? Basicamente, eu estou fazendo muitas coisas que a própria Alessandra ela citou aí, que era necessário para a gente não ficar muito neurótica com isso, mas está me afetando fisicamente, né? Eu tenho sentido mais crises de enxaqueca, coisa que eu já tinha, mas eu estava controlada, eu desenvolvi esse bruxismo, eu tenho observado os meninos, às vezes eu vejo que o Kevin fica mais caladinho ali, eu falei, você tá bem? Não, tô bem, só que hoje eu tô sentindo um pouquinho de dor no corpo, então coisa assim que, um cansaço que é excessivo e você tá dentro de casa, relativamente não tá fazendo um grande esforço, mas parece que você trabalhou o dia inteiro e um rolo compressor passou em cima de você e você não fez nada. Então, tem essas coisas, eu acho que começa mais no psicológico e vem afetando fisicamente. Então, eu tenho procurado, assim, observar o que está acontecendo comigo, para que eu possa ir atrás, né? Eu fui do posto, fui atendida muito rapidamente, eu não tenho o que reclamar muito do posto de saúde, não. Fui lá, conversei, falei a respeito, né? Não estou exagerando em medicação, porque eu falei com a médica, eu não gosto de tomar remédio, isso é perigoso a gente começar a confiar muito, tô com dor aqui, vou tomar uma coisinha, vou fazer tal coisa. Não. Procuro, no máximo, evitar o máximo, e relaxar é o que está sendo mais difícil. Tem que procurar uma alternativa de relaxamento aí. Mas tá difícil. Agora, da escola, eu achei interessante a iniciativa da escola quando fez um questionário, né, perguntando o que a família tinha disponível para poder ajudar os alunos a estudar, no caso, se fosse uma internet, se tem um computador, alguma coisa assim, né? Eu gostei do site, das propostas que tem ali. O Arthur não ficou muito interessado, não. Teve um negócio que eu achei muito legal sobre, acho que o cubo mágico, o quadrado mágico. Eu pensei que ele estava compenetrado assistindo comigo quando ele ia pro lado, ele já estava dormindo. Eu falei, gente, tem que encontrar uma alternativa para esse menino, né? Eu gostei, particularmente eu gostei. O Kevin já assistiu, né, tem assistido os videozinhos, tem algumas coisas que eu acho interessante, né? Sobre leitura, eu fiquei animada, falei, eu gosto muito de livro, vamos estimular, já mostrei para ele. Ele olhou para mim, mas eu quero jogar. Eu falei, não, vamos ler um livro. Você vai ler um livro. Então, eu tô gostando da iniciativa, né? Gostaria que tivesse mais coisas, pudesse estimular mais. Se tiver, eu apoio 100%. Né? Para poder tirar eles um pouco desse tédio, né? Que tá tendo. De ficar só na frente de telas, na frente de televisão, sai de uma tela, vai para outra. Isso também é chato, porque a gente está usando agora uma tecnologia, ela está sendo muito boa para nós. Mas no nosso momento que deveríamos estar descansando nossa mente, a gente está buscando essa tela. Então está sendo mais difícil também eu tirar essa tela deles. Falar assim, gente, fica um pouquinho sem, olha para o teto, não sei. Tenta descansar um pouco, fechar, né, todas as janelas para alguma coisa. É isso. Isso aí, Karina, obrigada. Alessandra, já vou passar para você fazer as suas considerações a respeito destas questões que foram colocadas aí, né? Sobre o que pode, né, causar em nós, mulheres principalmente, quais são as alternativas. Você já pontuou algumas questões, né, quando você falou anteriormente, como que a prefeitura tem tratado, você também já deu algumas dicas aí na sua própria fala, a Karine também retomou isso, e das alternativas que as escolas têm construído para trazer essa possibilidade de aproximar, né, nesse novo contexto, né, como que está sendo feito aí. Aí eu gostaria que você nos ajudasse nessa análise aí também. Sim. Então, eu não falei antes, mas eu também sou professora de pós-graduação. Então, esse tema da educação é muito interessante para mim. Karine sempre com falas muito ricas, né? E que dá margem para a discussão aqui de horas. Eu fico com vontade de falar um monte e fico aqui me policiando para ser mais concisa e falar o que é mais importante. Então, criar estratégias, cada um à sua maneira, dentro das suas possibilidades, isso é importante. Saber dizer não e pôr limites. Essa questão das crianças com as telas, não é só das crianças, dos adultos também.
Então, será que os adultos também... Não estou falando especificamente da Karine, tá? Mas é algo para todos nós refletirmos. Será que a gente manda nossos filhos parar de sair do computador, do celular, da televisão? Mas será que a gente faz o mesmo? Né? A gente está dando exemplo e está inspirando essas crianças? A nossa cultura é uma cultura que nos quer produtivos, que nos quer úteis o tempo inteiro. A gente não aprende a ficar à toa, a gente não aprende a ficar bem não tendo nada para fazer. Isso é um aprendizado da vida e que a gente carrega e introjeta isso e carrega para sempre. Se você não estiver atento, você vai no piloto automático, né? Agora, algumas possibilidades mais concretas, e aí as pessoas vão se organizando para descobrir outras, mas é ter seu espaço é importante. Ter um momento que você vai fazer alguma coisa que você gosta, que você está interessado. Criar uma rede socioafetiva. Você precisa ter contato com outras pessoas. Não está tendo fisicamente, mas não impede de ter virtualmente. Ter essa rede socioafetiva de amigos, de familiares, de colegas de trabalho, seja qual for que você crie, ela é super importante. Dá a sensação de pertencimento mesmo estando isolado, né? E te tira um pouco do que está acontecendo ali dentro de casa o tempo inteiro, dos problemas que ficam potencializados pelo convívio próximo com todo mundo e pelas questões que não foram resolvidas antes e que elas permanecem e se potencializam também. Então, ter essa rede socioafetiva, se fortalecer imunologicamente. Então, ficar atento melhor à alimentação que está consumindo, colocar coisas mais saudáveis mesmo. Ah, mas eu detesto salada. Encontre uma alternativa para, de alguma forma, você se tornar mais saudável e mais forte imunologicamente. Uma rede de solidariedade e afeto em substituição ao medo e ao pânico. Precisamos substituir o medo e o pânico por solidariedade. Sair da nossa bolha de isolamento, às vezes você está sozinho ou com a família, sair um pouco dessa realidade e olhar para o lado. Às vezes alguém está precisando de uma palavra amiga, de um sorriso ou de alguma coisa material. Isso nos conforta como seres humanos. A solidariedade traz um benefício para quem está sendo solidário. Às vezes até maior do que para quem está recebendo alguma coisa. Isso já tem estudos comprovados aí no mundo inteiro. E informações confiáveis. Informações confiáveis é importantíssima. De fontes confiáveis, não repassar informações falsas, ou que não vai trazer, não vai contribuir com algo novo, ou que não vai ser educativo para alguém se informar e se proteger melhor, ou simplesmente que não vai trazer uma calma para alguém, não vai acalmar, vai alertar, é melhor não receber e não repassar. Quanto à escola, que eu comecei falando dessa minha experiência na docência, eu sou muito crítica à escola tradicional. E a escola tradicional, que é a maioria do que a gente conhece no Brasil, ela traz uma responsabilidade, uma culpabilização maior para o aluno e para as famílias. E essa culpabilização, nesse momento, traz uma pressão, porque é o aluno e a família que tem que dar conta agora do conteúdo escolar. Saímos da aula presencial para o virtual sem nenhuma adaptação. A maioria das escolas que eu conheço, que vejo meus filhos, meus colegas, meus amigos, dessa forma. Então, aula virtual precisa ter uma metodologia própria pensada para isso. Não é só conteúdo que se joga no online. Então, isso também sobrecarrega as famílias nesse momento. Os pais e mães que não são professores e tendo que lidar com um conteúdo e com uma criança com uma lógica tradicional que não favorece ninguém. Isso é um problema grande. Acho que a gente tem que repensar a educação muito seriamente nesse momento, principalmente que a gente não sabe quando que isso vai passar para que as crianças voltem para as escolas, né? Então, achar maneiras mais leves e
alternativas e criativas, de não sobrecarregar ainda mais as famílias e as crianças com esses conteúdos todos. É isso. Obrigada, Alessandra. Eu acho que as suas considerações foram extremamente importantes e vale a pena que a gente lembrar, gente, que nós estamos sendo acompanhados ao vivo aí pela comunidade Zilda Arnes, ex-alunos e alunos, estudantes, mães, a mãe da Júlia, mãe do Samuel, mãe da Júlia, a Claudineia, que é mãe do Darlan, já postou comentário aí no nosso chat, a gente está agradecendo, a gente pede para compartilhar, depois a gente vai postar direitinho, vai ficar lá no nosso site, na nossa página, porque a gente tem certeza, Karine e Alessandra, que este momento, ele vai ajudar para muitas pessoas, né, que a conversa é uma forma da gente sanar, da gente se curar, né, de muitas coisas, a gente se cura por meio da fala, e que bom conversar com vocês nessa tarde e trazer tantas questões. Eu gostaria de destacar aqui que o cuidado da nossa escola neste momento, Alessandra, está sendo exatamente com esse propósito que você falou aí, né? A nossa equipe está fazendo todo um esforço de dialogar com as outras questões para além do conteúdo, na verdade, é repensar esse novo formato, em equipe, em conjunto com a coordenação, com a direção, pensando na realidade dos nossos estudantes, e aí já pensando nesse processo de agradecimento, né, de falar que foi muito bom tê-las conosco, que eu vou chamar a Aline, para que a Aline possa fazer as suas considerações em nome da nossa escola, mas dizer que foi muito bom participar desse momento com vocês, né, e me sentir extremamente blindada, na verdade, assim, presenteada com a presença de vocês. Aline, por favor, você está sendo requisitada no nosso contexto aí. Abre seu microfone para você falar conosco. Diana, Aline, posso só fazer um convite? Claro! Olha só, eu tenho um grupo que vai acontecer da segunda quinzena de agosto, ou no mais tardar início de setembro, que é um grupo de consciência plena, e eu não falei sobre isso, mas eu quero deixar um convite a quem se interessar, eu tenho algumas poucas vagas ainda, e que eu vou fazer gratuitamente, Karine especialmente, se você se interessar, eu vou fazer um encontro online explicando bem detalhadamente o programa, e ele é voltado para redução de estresse, para redução de ansiedade, para autoconhecimento e para saúde mental. Então, se vocês quiserem deixar meus contatos, depois de alguma maneira aí, eu posso receber algumas inscrições gratuitas para participar dele. Estou quase propondo um sorteio desse curso e estou quase propondo para impulsionar nossas outras ações. Acho que vai bombar. Ô, gente, é muito legal essas descobertas todas que a gente está fazendo. A ideia era fazer uma entrevista gravada, editar, para daí colocar no Facebook, mas aí durante a entrevista nós descobrimos que não, que já estamos no Facebook, estamos ao vivo. E está sendo muito legal, porque a gente tem aqui professores também requisitando aí, né? Temos a Fabiana Modesto assistindo, o Alan que está assistindo também, então já tem muita gente acompanhando e está sendo muito, muito bacana, porque eu acho que assim foi bom mesmo, ficou descontraído, ficou leve e ficou muito informativo, né? Então não tem palavras para agradecer a Karine, como o Alan colocou aqui nos nossos comentários, sempre presente, e é isso mesmo, é uma mãe que começou a escola conosco e que está construindo ela junto com a gente, e é muito bom contar com ela aqui conosco, né? Poder estar dividindo com você esse momento que é de aprendizado para a gente também, né? Quando a Diana fala que nós estamos nessa tentativa de proporcionar, né, algo que seja um pouco diferente, Alessandra, porque eu compartilho da sua visão de que muito do que a escola oferece já não faz tanto sentido, né, para os meninos, e por isso a gente vive toda essa crise que a gente tá né, vivenciando educacional, muito maior do que a questão da pandemia, anterior a essa questão da pandemia até.
Então, assim, aproveito para agradecer muito pela, né, disponibilidade de você estar aqui conosco, dividir o seu tempo, porque eu acho que o que a gente tem de mais precioso na vida da gente é o tempo, né? É aquilo, a energia que você despreende para um determinado momento, e você muito gentilmente, você deu o seu tempo para a gente, né? Então, é claro que nós vamos colocar disponíveis em todas as nossas redes. Eu vou pensar muito seriamente se eu não vou sortear essas vagas, tá? Brincadeira. Mas a gente vai colocar disponível aqui no nosso Facebook, vamos colocar no Instagram e vamos deixar disponível os seus contatos também no site, se você achar que pode ser interessante, e a gente pensa numa maneira de como disponibilizar essas vagas. Eu acho que é uma oportunidade imperdível, né? Agradeço muito a todos vocês que acompanharam a gente, né? Muitos comentários legais aqui que estão surgindo. A Escola Zildarnes tem esse interesse com esse quadro de trazer mesmo pessoas próximas, né? Que constroem conosco a Zilda, que constroem conosco uma educação que a gente ainda está caminhando para tentar descobrir quais as melhores maneiras. Estamos no processo de busca mesmo, né? E, por fim, a gente encerra pedindo para todo mundo para continuar acompanhando aí as nossas redes sociais, @enza.legitima, Instagram e Facebook. Para acompanhar o nosso site, eu deixei o link aí nos comentários e a gente está fazendo muita divulgação dele. A gente vai aprimorar, todas as sugestões são bem-vindas para que a gente possa atender e chegar bem próximo de vocês, mas sem invadir a casa de vocês, sem tentar fazer com que a escola esteja dentro da casa de vocês, porque eu não acho que a gente não acredita que é por aí, né? A gente acredita que o trabalho tem que ser em conjunto e que tem que ser para acrescentar, não para trazer mais um fardo, mais um peso para as famílias, né? Que tem que ser uma opção para que vocês construam um tempo de qualidade com os filhos de vocês, para que eles tenham a opção de aprendizado, mas que a gente entende também que não pode tentar substituir, né, a escola que vocês já conheciam. Então é isso, eu agradeço muito, agradeço a todos que estão aí, deixando seus comentários. Foi muito legal essa experiência. E é isso, até uma próxima então, tá, gente? Obrigada. Tchau, foi um grande prazer. Obrigada, eu que agradeço também. Obrigada, Erma, gente. Muito bom estar com vocês. Até a próxima. Até. Obrigada, tchau. Tchau.